Você sabe que o culto racional, ele é de apresentação. Paulo diz em Romanos 12, verso 1, que apresenteis os vossos corpos. Não tem jeito de você servir a Deus apenas em casa. Eu até aproveito o ensejo para aconselhar você. Eu sei que a gente está vivendo numa pandemia, mas cuidado para não se acostumar com lá e esquecer da casa de Deus. Porque Paulo fala de sacrifício de corpo presente, que apresenteis os vossos corpos. Em que? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 6 do Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 60 ao versículo de número 69. Vamos ver o que diz a palavra. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 a seguir. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, já não andavam mais com Jesus. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos um tema para esta mensagem que acabamos de ler. O tema é o desafio de seguir a Cristo com resignação. Repita assim após mim: o desafio de seguir a Cristo com resignação. Resignação é você estar debaixo da submissão de alguém, ou seja, é você ser submisso a alguém. Então essa palavra resignação significa isso, é você ser submisso a uma pessoa. Daí o nosso tema, o desafio de seguir a Cristo com resignação. Nós encontramos que esse discurso, ele teve o seu início quando Jesus está no capítulo de número 6, a partir do versículo 17,
Jesus vai em direção a Cafarnaum. Ele vai pelo mar, né? Ele atravessa, e a Bíblia diz no versículo 17 que Jesus ele vai em direção a Cafarnaum. Já estava escuro, tal, e aí segue-se o crepúsculo da tarde, ao cair daquela noite. Mas no dia seguinte, diz o versículo de número 22, que no dia seguinte, uma grande multidão, uma aglomeração de pessoas estava do outro lado do mar, né? E eles, vendo que não havia ali mais do que barquinhos, e que Jesus não entrara com seus discípulos em nenhum daqueles barquinhos, mas que os seus discípulos tinham ido só, a Bíblia diz que contudo também tinham outros barquinhos aí que tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar ali aonde eles comeram o pão, aonde houve aquela multiplicação. Jesus ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e ele saciou ali uma grande multidão. Mas o que nos chama a atenção, que no versículo 24 diz que quando a multidão viu a Cristo, presta atenção, olha que coisa interessante, né? E Jesus vê aquela multidão, e nem os seus discípulos que haviam entrado nos barcos que foram para Cafarnaum em busca de Jesus, eles entram ali, todos estavam à procura de Jesus. Só que quando eles encontram Jesus, está no versículo de número 25, e achando do outro lado do mar, eles disseram o seguinte: mestre, ou seja, Rabi, quando chegaste aqui? Porque a gente está à sua procura desde ontem, nós estamos procurando o Senhor. Quando chegaste aqui? E aí, interessante que Jesus não responde a pergunta deles, o questionamento deles, mas ele já expressa uma verdade que faz as pernas daqueles homens tremerem. Ele já expressa uma verdade. Ele diz assim, no versículo de número 26, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Ou seja, vocês estão me procurando, mas não é pelos sinais que eu fiz desde que eu cheguei nessa terra. Vocês estão me buscando é porque ontem, no dia de ontem, eu multipliquei pães para vocês comerem, e eu saciei a fome de vocês. Aí você começa a entender o sermão de Jesus confrontando os corações daquela multidão. Ele diz: olha, vocês estão me buscando, e daí abre um leque para nós nesta pregação, e que vai dizer que tem muita gente que busca a Cristo, mas com meros interesses. Hoje tem os pregadores aí da mídia televisiva, tem os pregadores, Rose, da prosperidade, que oferece algumas vantagens para o pecador aceitar a Cristo. Eu não sei se aceitar a Cristo, quem sabe uma filosofia humana, uma religião tão somente, ou ensinar aquelas pessoas a barganhar com Jesus. Tem até os pregadores de coach, né? São pregadores aí. Tem uma aí que está sendo até denegrido, sabe? A sua maneira contra a verdadeira teologia da palavra de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com os pregadores da prosperidade, do triunfalismo cristão, ou até os chamados coach.
Estão pregando aí. Você prega assim, parece que é uma... A gente está procurando o Senhor. Como é que o Senhor chegou aqui primeiro do que nós? Aí Jesus, eu conheço vocês. Vocês estão me procurando não pelos sinais. Vocês estão me buscando não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Aí ele diz no versículo seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ou seja, eles estavam ali, mas na verdade eles não estavam por causa de Cristo, das suas palavras de graça ou da salvação, do perdão do pecado. Eles estavam ali porque Jesus multiplicava pães, porque Jesus saciava a fome deles. E sabe que tem muita gente na igreja, muitas pessoas até que vêm para a igreja, mas com meros interesses. Por exemplo, tem gente que eu não arrumo casamento lá fora, rapaz. Eu vou para a igreja para ver se eu consigo contrair um namoro, um casamento. E às vezes ele vem para a igreja. Outro, rapaz, tudo que eu faço lá não dá certo. Eu vou para a igreja para ver se eu melhoro de vida. Não é que não vai melhorar. Mas se a pessoa vem com esse pensamento, se a pessoa vem só apenas para receber recompensas ou coisas concernentes a esta vida. Eu falei ontem aqui de pessoas que receberam um milagre, mas só um recebeu a salvação. O que adianta a pessoa receber a cura, receber o milagre e ir para o inferno? É muito melhor você enfrentar as agruras da vida, mas ter o seu nome escrito no livro da vida. Você ir para a eternidade com Cristo é muito mais vantajoso. Então eles estavam procurando Jesus só pela comida. Aí Jesus disse, trabalhai pela comida que não perece, mas que permanece para sempre, para a vida eterna. Vocês estão trabalhando pela comida que perece. Vocês estão correndo atrás daquilo que é material. Daquilo que é material. E você vê que hoje nós estamos num mundo consumista. E você come, e de repente tem que comer de novo, e por aí vai. E você conquista, você arruma dinheiro, mas de repente o dinheiro parece estar acabando, porque você está comendo demais. E a vida aqui é assim, é insaciável. A gente nunca está contente com aquilo que nós temos. Por isso Paulo escreveu, olha, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Por quê? Porque muitas vezes o mundo material pode dominar o nosso coração. Por isso que eu sou contra essas mensagens de autoajuda, de prosperidade, de triunfalismo cristão, ou até mensagens coach, aonde o pregador é só isso. Ele não fala de perdão de pecado, de arrependimento, de renúncia, de seguir a Cristo com resignação. Não fala. É uma mensagem de autoajuda. Só que Jesus nos confronta com esta palavra. Aí ele diz assim, eles disseram, o que nós temos que fazer para executarmos as obras de Deus? O que nós temos que fazer? O que faremos para executarmos as obras de Deus? E aí Jesus disse,
A obra de Deus é esta: que creais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa: que você creia em Jesus, naquele que Deus o enviou, né? Aí eles vêm falando de sinais. Aí Jesus começa a abordar o tema do pão da vida. Ele diz: eu sou o pão que vivo, que desceu do céu. Quem comer esse pão viverá para sempre, porque o pão que eu lhe der é a minha carne que eu darei pela vida. E Jesus vem falando esse assunto. Quando Jesus fala, eles dizem: não tem jeito, rapaz. Nós estamos buscando coisas materiais, mas pelo que nós estamos vendo, Jesus não vai dar nada disso para nós. É melhor a gente parar de seguir a Ele, porque a mensagem dele nos confronta, tá? A mensagem dele nos confronta. E as pessoas só crescem hoje quando são confrontadas. Mas eles não queriam crescer no conhecimento da palavra de Deus ou de Cristo. Eles queriam saciar os vossos desejos, satisfazer o desejo da carne. Eles queriam correr atrás daquilo que era material. E foi então que, quando Jesus começa a falar sobre o pão da vida, você vai ver aí que no capítulo 6, o verso 41, eles já começam a entrar pelo caminho da murmuração. Diz que muitos deles estavam murmurando, porque Jesus dizia que era o pão do céu. Aí Jesus categoricamente, ele diz no verso 47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas por quê? No verso seguinte, 48, ele diz: sabe por quê? Porque eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto, morreram. Eu sou o pão que desceu do céu, ou que desce do céu. E aí Jesus vem falando. Aí quando eles dizem: não, a mensagem dele nos confronta. A mensagem dele, não dá para entrar no nosso coração. É melhor a gente ir embora. Você já pensou? Olha para cá, tinha uma grande multidão ali. A aglomeração era de milhares, guerreiro Milton. Era muita gente. Mas foi só eles ouviram uma mensagem que os confrontava. Olha para cá, eles começaram a desistir de Cristo. Diz: não, o homem fez milagre. Ontem mesmo ele operou um grande milagre, um milagre conhecido biblicamente falando como o milagre da multiplicação. Mas hoje ele está diferente. Hoje a mensagem dele nos confronta. E eles começam, um cai fora aqui, aí de repente sai uma outra família ali, daqui a pouco um outro vira as costas, e Jesus começa, Jesus está vendo tudo. E eles vão abandonando a Cristo, até os 70 discípulos, porque Jesus tinha 12, e ele tinha outros 70 discípulos, que eram seguidores também, um pouco mais longe, mas seguiam a Cristo. Eles começaram a deixar Jesus. Foi quando nós encontramos no versículo 60, que nós lemos, versículo 60, quando Jesus, há um subtítulo aí, né? Há um subtítulo na Bíblia: Jesus é abandonado por muitos discípulos. O que me chama a atenção aqui, discípulo é aprendiz, né? Que está debaixo da tutela de um mestre, de um aprendizado de um mestre, e que está aprendendo. Mas até discípulo, não foi apenas a multidão, mas até os discípulos deixaram de andar com Cristo, ou seja, deixaram de seguir a Cristo. Por quê? Porque ouviram uma verdade expressa que os confrontava, e a mensagem era muito forte, e eles não aceitaram. E aí no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso o quê? O que está no contexto,
que está no contexto. A Bíblia diz no verso 59 que aí Jesus então começa a ensinar na sinagoga lá de Cafarnaum. Jesus estava ensinando. Aí no versículo 60, os discípulos, ouvindo isso, e não eram poucos, muitos dos seus discípulos, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ou seja, nós não aceitamos essa mensagem, é muito dura. Essa mensagem nos confronta. E hoje, permita a minha franqueza, tem gente que quer aquela mensagem que massageia o seu ego, aquela mensagem: Jesus salva, Jesus é bom, Jesus vai te dar riqueza, Jesus vai te fazer prosperar, Jesus vai abençoar a sua casa, Jesus vai abençoar a sua família, em tudo quanto você colocar as mãos haverá prosperidade, você vai ser uma pessoa que vai emprestar a muitos e não terá necessidade de pedir emprestado, você vai crescer financeiramente, você vai progredir, você vai conquistar. Isto é mensagem dos coaches. Isso é mensagem de autoajuda. Jesus não veio com esse tipo de mensagem. Jesus veio pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus veio com a mensagem de arrependimento, não de prosperidade, de triunfalismo. Não, ele diz: arrependei-vos. O mesmo segmento de João Batista, que quando pregava lá no alto da Judeia, a mesma mensagem. A mesma mensagem. Então, preste atenção, as pessoas só crescem quando são confrontadas. Confrontos faz parte do aprendizado de Cristo. Crescer tem que ser confrontado. Até porque, irmão, Jesus, na condição dele, ele não obriga ninguém a segui-lo. Jesus não obriga ninguém. Quando você lê na Bíblia, Lucas capítulo 9, os versículos 23 e 24, é contundente. Jesus dizia a todos, a todo mundo, tanto os discípulos como os da multidão, ele dizia: se alguém quiser, ou seja, eu não obrigo, se alguém quiser, a pessoa que tem que sentir, tá? Não adianta querer trazer alguém à força para a igreja, até porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo. Mas Jesus é categórico, é contundente, é concreto, é condensado nesta palavra. Ele diz: ó, se alguém quiser, eu não obrigo ninguém, se alguém quiser vir após mim, vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Você vê que esta era a mensagem que Cristo estava pregando ali, quando foi abandonado pelos seus discípulos. Esta era a mensagem. Se alguém quis isso. Agora, tem pessoas que vai na onda do pregador. Tem pessoa, sabe, por isso tem gente aí requerendo. Esses dias eu vi uma aí, que deu 2 milhões para uma igreja, agora quer o dinheiro de volta, porque ouviu lá que é dando que se recebe, e falou de muita prosperidade, e a prosperidade não veio, porque as bênçãos de Deus também não é assim, para enriquecer alguém, não. E a área espiritual, que é mais necessária? E aquilo que Jesus ensinou, Mateus 6:33, antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então preste atenção, é muito importante você entender que Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Tem que renunciar os seus desejos, as suas vontades, tá? Por isso, aí entra a palavra resignação. É você estar debaixo de uma autoridade
tá? Debaixo da autoridade de Cristo, e saber que você é servo e que Ele é o Senhor. Nós não estamos aqui na igreja para servir as pessoas. Você não está aqui na igreja para servir o pastor Adão, para servir o Matias, para servir a pastora Ruth. Você está aqui para servir a Cristo e está debaixo da tutela de Cristo, da autoridade de Cristo. Então ele diz, negue-se a si mesmo. Tome o seu kit de bênção. Tome o seu kit de bênção? Não. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Siga-me. Até me atrapalhei. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É essa forma. Jesus, ele não obriga. E ele manda tomar o quê? A cruz. E a cada dia, ou seja, a cada dia, irmão, tem uma cruz te esperando. E às vezes a cruz que carregamos hoje, não sei se já entregamos, a que hora muda-se aí nos horários de Deus, às vezes não foi tão pesada, mas a de amanhã pode ser um pouquinho mais pesada. Quando a cruz, pastor, é mais pesada? Quando você recebe uma notícia que um ente querido chegou a hora dele. Quando de repente você está andando aí tranquilamente, vem um motoqueiro, pum, no teu carro. Aquele dia cruz é um dia tribuloso, né? Você perde um dinheiro, você perde um negócio, sabe? Você é abandonado por alguém. Ou seja, é um dia infeliz. Então tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aí voltando para o texto, o que Jesus diz? Ele vem falando, aí eles ouvem a mensagem no verso 60. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Aí Jesus, que conhecia o pensamento deles, as intenções de seus corações, Jesus sabendo que os seus discípulos faziam o quê? Murmuravam. Mas pastor, discípulo murmurando? Pois é, meu irmão. Tem gente que acha que é só mulher que murmura, né? Tem discípulo, tem crente, tem varão na igreja que murmura também. Tem varão na igreja que murmura. Ouve uma coisa, já está murmurando. Não é só, alguém pensa que murmurar é coisa de mulher. Não, discípulo, seguidores de Cristo, fazendo o que, pastor? Murmurando. Aí Jesus diz, isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados só porque eu falei verdades que vocês desconhecem? Só porque a mensagem que eu acabei de pregar os confronta? Não satisfaz o desejo do vosso coração? O vosso apetite que vocês vieram me buscar por causa de pão ou de comida material? Isso escandaliza vocês? Aí ele diz, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí ele diz, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Às vezes, por que Jesus falou isso? Não é que você não tem que se alimentar, não tem que se vestir, não tem que viver a sua vida cotidiana, a vida material. Nada disso, você tem que viver. Isso aqui é uma questão de prioridade. Jesus diz, você não tem que priorizar as coisas materiais. Você não vê grandes homens hoje do Brasil e do mundo montado na grana, e aí vai lá para os hospitais, as UTIs, com coronavírus, fica entubado lá, e depois já não voltam mais, morre. A grana que eles ajuntou, que ajuntaram, muita grana, muito dinheiro, fica tudo. Para que essa ganância? Então, é o que Jesus está dizendo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, ou seja, o corpo veio do pó, para o pó se tornará. Aí ele diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. É por isso que eu sou muito mais fácil a crer numa mensagem que me confronta,
que me corrige, uma mensagem exortativa, admoestativa, corretiva ou até mesmo repreensiva, eu sou muito mais fácil crer numa mensagem que prega contra mim do que ao meu favor. Tem gente que fica escandalizada. Nossa, a palavra falou comigo, eu vou sair da igreja, a palavra está falando. Irmão, eu dou glória a Deus quando Deus fala comigo. Isso é prova de que Ele me ama. Agora, se eu vou na igreja, se eu estou na igreja, Deus não fala comigo, tem alguma coisa errada. Deus fala com A, com B, com C, mas comigo não fala. Então eu sou muito mais levado a crer numa mensagem que prega contra mim do que ao meu favor, porque eu sei que Deus não fica massageando o ego de ninguém. Deus não fica elogiando ninguém. Meu servo, vou te dar isso. Cuidado com esse tipo de mensagem. Vou fazer uma surpresa para você. Quando Deus tem algo para você, Ele vem e faz, irmão. E tem coisa que Jesus fazia no seu ministério, que Ele chegava para o camarada e diz, ó, não conta para ninguém. Era os que criam e aqueles que haviam de se entregar. Aí Ele dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. E agora vem uma palavra muito triste, o verso 66, diz assim, e desde então, quando Jesus termina, quando Jesus finaliza o discurso, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Abandonaram Jesus, Rose, só porque ouviram uma mensagem confrontadora que os confrontava. Eles tornaram atrás, recuaram, retrocederam, viraram as costas para Jesus. E a Bíblia diz aqui, e não andavam mais com ele. Foi quando Jesus se dirige aos discípulos, verso 67. Então, disse Jesus aos 12, vocês querem se retirar também? Ou seja, estão livres. Se quiserem tomar essa decisão, como a multidão tomou, os outros 70 discípulos tomaram. Se vocês quiserem fazer o mesmo, pode fazer. E o que eu acho muito bacana aqui, muito extraordinária, porque tem muita gente que critica o Pedrão, mas Pedrão afundou nas águas, Pedrão era afoito, atirado, sabe? Mas era corajoso e tinha fé e resignação. Por quê? Porque quando Jesus perguntou, quereis vós também retirar-vos? O que diz o verso 68? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Não foi João, não foi Bartolomeu, não foi Lucas, não, foi Simão. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem pão? Não. Só tu faz milagre? Não. Só tu faz maravilhas? Não. Só tu faz a gente andar por cima das águas? Não. Só tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, a gente tem que estar na igreja por causa da palavra. Só tu tens palavras da vida eterna. E ele faz uma confissão nos versos seguintes, e eu estou terminando. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fica em pé. Oh, irmão, o desafio de seguir a Cristo com resignação. É muito bom você estar resignado para estar debaixo da autoridade de Cristo, disposto a obedecer a Cristo. Como um hino que a saudosa esposa de Gunnar Wingren cantava: seguir a Cristo. Estás disposto ou disposto a seguir a Cristo? Mesmo que venha agrúrias,
agruras, mesmo que venha as dificuldades desse tempo presente, siga a Cristo. Não deixe a Cristo por nada. Ainda que se levante o mar, que se agita as ondas, que as lutas se amontoam à sua volta, não abre mão de Cristo. Não abra mão. Eu estou preocupado porque nesses últimos dias agora são dias cruciais para a igreja. Esses dias são dias cruciais. Hoje mesmo eu amanheci tal, aí orando, aí eu vi uma cena, eu falei: olha aqui, Ruth, ó, filha na fé, filha na fé. Me dá uma tristeza quando eu vejo um dos meus filhos entrando por um caminho, sabe? Eu olhei, sabe, dá tristeza. Dá tristeza quando você vê um dos seus filhos na fé se perdendo e você olha, diz: ó, só Deus nesta vida. Então vamos orar por essas pessoas que conheceram, tá? Hoje não conhecem mais, se desviaram, conheceram a Cristo, mas renunciaram à sua fé. Fizeram como esses discípulos, tornaram atrás e já não estão andando mais com Ele, tá? Como seguir a Cristo? Com resignação. É um desafio constante.